E se eu te dissesse que Maria, a mãe de Jesus, não morreu como os outros mortais, que seu corpo jamais conheceu a decomposição e que o céu literalmente se abriu para recebê-la viva, inteira, em corpo e alma? Essa não é apenas uma crença devocional, é uma verdade profunda da fé católica, que muitos ainda ignoram ou preferem não discutir. Enquanto o mundo esconde a morte em túmulos fechados, Deus escancarou o céu para glorificar uma mulher. Por que ele faria isso? E o que isso revela sobre o nosso destino final? Fica comigo até o fim e descubra uma promessa que pode transformar a sua forma de enxergar a vida, a morte e o que vem depois. Se esse tema já mexeu com você só nessa introdução, curta agora o vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Você já conhecia essa verdade sobre a Assunção de Maria? Maria vivia em recolhimento já idosa, com o coração pacificado por uma vida de entrega. Ela, que havia testemunhado a morte e a ressurreição do próprio filho, agora esperava com serenidade o desfecho de sua missão terrena. A paz que a envolvia era quase palpável, marcada por um silêncio sagrado e cheio de sentido. Segundo a tradição, foi nesse tempo que um anjo lhe apareceu mais uma vez. Não era Gabriel com um novo anúncio, mas um mensageiro celestial que vinha coroá-la. Ele trazia nas mãos um ramo de palmeira do paraíso, símbolo da vitória reservada aos eleitos. A mensagem era clara. O tempo havia chegado. Maria não demonstrou espanto nem temor. Como em toda a sua vida, recebeu o anúncio com mansidão e fé inabalável. Não pediu explicações, não fez exigências, apenas sorriu suavemente, como quem reconhece o toque familiar da vontade de Deus. Aquela visita celeste era mais um selo da aliança que ela guardara desde a juventude. Seu coração, outrora transpassado pela dor no Calvário, agora ardia de saudade do Filho glorioso. A travessia que se aproximava não lhe causava medo, pois ela já havia suportado a noite mais escura da história humana. Maria compreendia, sem palavras, que o céu a aguardava. Enquanto isso, algo sobrenatural acontecia em terras distantes. Os apóstolos, já espalhados pelo mundo em missão, começaram a sentir, um a um forte chamado interior. Era o Espírito Santo os tocando, como havia feito no Pentecostes. Pedro, João, Tomé e os outros deixaram suas pregações e retornaram, mesmo sem saber exatamente por quê. Ao chegarem, encontraram Maria envolta em luz, com um semblante de paz que nenhum sofrimento havia conseguido apagar. Ela os acolheu como filhos, serena, sem surpresa. Sabia que o Pai havia preparado até o último detalhe de sua despedida. A reunião dos apóstolos não foi apenas uma visita, mas um testemunho necessário. Eles, colunas da igreja, precisavam presenciar o mistério que se preparava. Estavam ali não apenas como amigos, mas como representantes da comunidade que Maria havia formado com suas orações e intercessão. Naquele encontro, a igreja nascente se unia mais uma vez em torno da mãe. Os cânticos, as preces e o silêncio dos apóstolos criavam uma atmosfera que parecia antecipar o céu. Maria, mesmo prestes a partir, intercedia por cada um, transformando aquele momento em mais uma entrega. A tradição conta que não houve agonia nem sofrimento. A dormição de Maria foi tão pacífica que os primeiros cristãos se recusaram a chamá-la de morte. Ela simplesmente adormeceu no Senhor, envolta em luz e silêncio. Seu corpo descansava como uma flor que se recolhe ao entardecer, sem pesar, sem resistência. Os apóstolos a prepararam com reverência, como se prepara um altar. Ungiram seu corpo com amor, envolto em panos puros e perfumados. Aquele corpo que um dia carregara o Verbo encarnado, agora repousava em santidade. O sepultamento foi feito com grande devoção. O túmulo foi fechado, mas não com o peso da despedida, e sim com a esperança de algo maior. A fé dos apóstolos os fazia pressentir que aquele não seria o fim.
O local escolhido foi guardado com reverência, e a notícia não se espalhou como escândalo, mas como um segredo sagrado. A dormição da Mãe de Deus marcava o início de um novo capítulo. 3 dias se passaram, e o silêncio foi quebrado por uma nova surpresa. Tomé, o apóstolo que não estivera presente, chegava atrasado, mais uma vez. Tomé desejava ver o corpo de Maria, como antes pedira ver as chagas de Cristo. Os apóstolos, respeitando seu pedido, abriram o túmulo, mas o corpo não estava mais ali. Os panos estavam intactos, com perfume celestial, mas o corpo da mãe do Salvador havia sido retirado. Nenhum sinal de violação, nenhuma marca de roubo, apenas o vazio glorioso, como no sepulcro de Jesus. O silêncio agora era ainda mais sagrado. Deus havia realizado mais um milagre, mais um gesto de fidelidade àquela que foi fiel até o fim. Após a abertura do túmulo e a constatação do desaparecimento do corpo de Maria, os apóstolos foram tomados por uma reverência profunda. Não houve pânico nem desespero, mas uma certeza serena. Deus havia glorificado sua serva fiel. O mesmo que não permitiu que o corpo de Jesus visse a corrupção, agora preservava também o corpo da mulher que o gerou. Era um gesto único, reservado àquela que foi templo vivo da encarnação. Os apóstolos sabiam, mesmo sem ver, que Maria havia sido elevada aos céus em corpo e alma. A fé preenchia o vazio deixado pelo sepulcro. A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, confirmou esse mistério como uma verdade viva, passada de geração em geração. Mesmo sem um registro canônico direto, a ausência do corpo de Maria jamais foi contestada pelos cristãos. Nenhuma relíquia, nenhum túmulo venerado, apenas o eco de um evento extraordinário guardado nos cânticos, nas festas litúrgicas e nas pregações dos santos padres. O Oriente já celebrava a dormição com solenidade e no Ocidente o mistério ganhava cada vez mais espaço nas devoções populares. A fé no milagre crescia junto com a esperança. O evento da Assunção não foi um espetáculo visível a multidões, mas uma intervenção silenciosa e divina. Deus, com sua ternura eterna, honrou Maria da maneira mais pura possível, arrebatando-a da terra para junto dele, sem permitir que sua carne conhecesse a decomposição. Ela foi levada como uma flor colhida antes de murchar, como uma joia guardada no templo celeste. O gesto não foi apenas uma recompensa, mas uma revelação. Revelava que o corpo, quando santificado, também tem destino eterno, que a salvação é completa, corpo e alma redimidos pela graça. A diferença entre a ressurreição de Cristo e a assunção de Maria é sutil, mas essencial. Jesus venceu a morte por seu próprio poder, sendo ele a fonte da vida. Maria foi elevada por decisão do Pai, por mérito da graça. Cristo saiu do sepulcro, rompendo os grilhões do inferno. Maria foi retirada como arca santa, poupada da corrupção. Essa distinção não diminui Maria. Ao contrário, a engrandece em sua humildade. Ela não conquistou o céu por si mesma, mas porque se entregou totalmente à vontade de Deus. Foi assumida porque foi toda de Deus. A fórmula do dogma proclamado pelo Papa Pio XII em 1950 deixa claro esse mistério. Maria foi assunta ao céu em corpo e alma, ao término de sua vida terrena. Não se define se ela morreu ou apenas adormeceu, pois isso não é o essencial. O que importa é que Deus a glorificou integralmente, cumprindo nela a promessa feita a todos os fiéis. A Assunção é, portanto, sinal de que a santidade tem consequências eternas. Maria é a primeira redimida em plenitude. Seu corpo glorificado já participa daquilo que todos nós esperamos alcançar um dia. Ao elevar Maria, Deus também nos deu um sinal visível do que nos aguarda. A Igreja ensina que ela é imagem daquilo que será a Igreja futura, gloriosa, sem mancha, transfigurada.
O corpo que serviu, que sofreu, que intercedeu, agora brilha na presença de Deus. Isso não é apenas um consolo para os fiéis, mas um chamado. Maria é prova de que vale a pena viver em santidade, que a fidelidade, mesmo no silêncio, será recompensada, que o céu é real e que Deus cumpre suas promessas com exatidão e amor. Nos séculos que se seguiram à Assunção, os sinais de sua veracidade foram numerosos. Não apenas teólogos e doutores da Igreja escreveram sobre ela, mas também os fiéis comuns passaram a experimentar sinais celestiais. Em cada festa da Assunção, em cada novena, surgiram curas, conversões e prodígios, como se o próprio céu reafirmasse de tempos em tempos que Maria está viva, gloriosa e intercedendo. A glória de seu corpo é uma chama que acende a fé dos pequenos. E cada vez que celebramos esse mistério, nos aproximamos do destino que ela já alcançou. Maria não foi apenas a primeira a acolher Jesus no corpo e no coração, mas também a primeira a ser plenamente glorificada por ele. Sua assunção revela o futuro da Igreja como um todo. Aquele corpo humilde que serviu em Nazaré, que acompanhou Jesus até o Calvário e que esperou em oração com os apóstolos no Pentecostes, foi o mesmo que Deus exaltou. Em Maria, vemos não apenas uma mulher privilegiada, mas um reflexo daquilo que todos os redimidos serão. Sua elevação é profecia viva. O que Deus realizou nela, deseja realizar em todos nós. São Paulo escreve na carta aos Efésios que Cristo amou a Igreja e se entregou por ela para apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga. Maria já é essa Igreja gloriosa, antecipadamente realizada. Em sua pureza e fidelidade, ela encarna o ideal da comunidade santa que Cristo formou com seu sangue. Ao contemplar Maria assunta ao céu, a Igreja vê sua vocação futura, a união perfeita com Deus, corpo e alma. Não se trata de um privilégio inalcançável, mas de um destino que a graça deseja oferecer a todos os batizados. A visão do Apocalipse, onde aparece uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, foi compreendida pela Igreja como imagem da própria Maria em sua glória. Essa mulher é simultaneamente símbolo de Israel, da Igreja e da Mãe do Salvador. Maria une todos esses sentidos, pois ela é filha de Sião, mãe da Igreja e modelo da nova humanidade redimida. Sua presença gloriosa no céu é mais do que uma exaltação individual. É um lembrete vivo daquilo que está reservado aos que vivem em fidelidade à graça. Essa união entre Maria e a Igreja é tão íntima que não se pode falar da Assunção sem considerar o papel de Maria como intercessora dos fiéis. Elevada ao céu, ela continua a exercer sua maternidade espiritual. Não está distante de nós, mas mais próxima, pois agora participa plenamente da glória de Deus e pode interceder com maior eficácia. A Assunção, longe de afastá-la, a torna mais presente. Sua glória não a isola, mas a envia, como mãe, ao encontro de cada filho necessitado. É por isso que ela é chamada de Rainha dos Céus e Mãe da Igreja. Maria, na glória, continua gerando discípulos para seu filho. A imagem do Apocalipse, com a mulher grávida que clama com dores de parto, mostra que sua missão não terminou com a Assunção. Ela segue trabalhando espiritualmente pela salvação dos fiéis. Cada oração dirigida a ela é ouvida, cada súplica acolhida com compaixão materna. E a Igreja, ao reconhecê-la como modelo e intercessora, confirma que a comunhão dos santos não é teoria, mas realidade viva. A glória de Maria alimenta a esperança da Igreja peregrina na terra. A Assunção também confirma que a salvação não é apenas para a alma. Muitos cristãos, ao longo da história, esqueceram que o corpo também faz parte do plano de redenção. A glorificação de Maria é a prova de que o corpo, quando santificado, será também transfigurado. Isso muda a forma como olhamos para o nosso próprio corpo.
Ele não é um peso ou um obstáculo, mas um templo chamado a eternidade. Deus quis glorificar aquele corpo que amou, que serviu, que sofreu, e ao fazê-lo, nos ensina a valorizar cada gesto, cada dor, cada sacrifício oferecido com fé. A presença de Maria no céu é uma âncora de esperança. Para os que vivem perseguições, doenças, perdas e dúvidas, ela é sinal de que a fidelidade será recompensada. Ela é a mulher que venceu, a serva exaltada, a humilde glorificada. E sua assunção não é um fato isolado, mas o início de uma promessa para todos os que caminham com Deus. Se Maria já canta no céu, nós também cantaremos um dia. Se ela foi acolhida, também seremos. Sua glória é o reflexo da misericórdia de Deus e da vitória dos pequenos. E esse eco de glória ainda nos leva ao maior dos combates. Ao longo dos séculos, a fé na Assunção de Maria não permaneceu restrita aos altares ou livros teológicos. Ela se manifestou com força no coração do povo simples, muitas vezes por meio de sinais e milagres. Em diversos lugares, no dia 15 de agosto, famílias inteiras experimentaram reconciliações inesperadas, enfermos relataram curas e devotos testemunharam conversões profundas. Não se tratava de espetáculos religiosos, mas de toques discretos da graça. A glória da Assunção continuava a produzir frutos. O céu, uma vez aberto para Maria, parecia enviar ecos de sua presença aos que sofrem. Lugares de aparições marianas, como Lourdes, Fátima e Medjugorje, registraram inúmeros testemunhos ligados à solenidade da Assunção. Muitos dos milagres aconteceram na véspera ou no próprio dia 15 de agosto, como se o céu reforçasse a mensagem de que Maria, gloriosa, continua intercedendo. Em Lourdes, multidões rezam com fervor junto à Gruta da Imaculada Conceição, cuja pureza está intimamente ligada à sua Assunção. As curas físicas e espirituais ali relatadas são sinais vivos de que a glorificação de Maria não é lembrança distante, mas força atual e transformadora. Esses milagres não criam o dogma, mas o iluminam. Servem como lâmpadas acesas no caminho dos fiéis, confirmando que a Assunção não é um conceito abstrato, mas uma promessa concreta. Cada mãe que intercede por seu filho, cada idoso que oferece suas dores, cada jovem que luta por santidade, encontra em Maria Assunta um consolo visível. Ela já chegou ao destino e, por isso, pode guiar os que ainda caminham. Sua glorificação nos ensina que nenhuma dor é em vão, que cada lágrima será colhida e que Deus transforma sofrimento em luz. A Assunção também toca as realidades mais duras do ser humano: o luto, a doença, o medo da morte. Diante da dor de perder um ente querido, a imagem de Maria sendo elevada ao céu é um bálsamo. Ela nos mostra que a morte não é o fim, mas uma travessia. Que mesmo o corpo, tão marcado por enfermidades, pode ser glorificado. Para os que sofrem com limitações físicas, a Assunção traz uma promessa revolucionária. Deus não abandona a carne, Ele a transforma. E Maria é o sinal visível dessa verdade eterna. Além disso, a Assunção inspira os fiéis a viverem com mais reverência em relação ao corpo. Ela confirma que nosso corpo, mesmo frágil, é sagrado quando habitado pela graça. Que nossas ações físicas, o trabalho, o cuidado, a oração, o sofrimento, têm valor eterno. Maria, com seu corpo glorificado, nos convida a consagrar também os nossos gestos diários, a tratar nossa carne com dignidade e a oferecer nossos limites como ofertas santas. Porque o que é vivido com amor se torna semente de glória. A imagem de Maria gloriosa no céu se torna consolo para os esquecidos, os enfermos, os enlutados. Para a viúva que reza sozinha, para o pai que chora um filho perdido, para o doente que já não tem forças, a Assunção é resposta. Deus não esqueceu Maria e não esquecerá nenhum dos seus filhos. O mesmo Pai que a tomou pela mão
também tomará os nossos corpos cansados e os transformará. A sua glorificação é uma profecia para todos os que vivem na sombra da cruz. Uma certeza de que o sofrimento não será a última palavra. E por fim, a Assunção é uma convocação à esperança. Não uma esperança vaga, mas uma esperança fundamentada em uma promessa já realizada. Maria já vive o que um dia também viveremos. Ela é a primeira a chegar, mas não será a última. Sua presença gloriosa é um farol aceso nas noites escuras dos fiéis. Ela nos lembra que a glória nos espera, que a fidelidade será recompensada e que no tempo oportuno Deus também nos chamará pelo nome. E assim como ela foi elevada, nós também seremos se permanecermos fiéis. E se esse conteúdo tocou o seu coração, curta agora o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você vai continuar descobrindo verdades que transformam, histórias que iluminam e mistérios que renovam a sua fé.